Eu queria convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no verso 13. Nós vamos fazer a leitura desse texto, que é um texto bastante conhecido. E eu queria falar um pouquinho com você nesta manhã. Amém? 2 pessoas me ouviram, amém? Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões ir embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão que sobraram, pão e peixe. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos ao barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Feche seus olhos neste momento. Pai, nós te bendizemos e nós te adoramos neste lugar. Somos gratos a ti, Deus, pela tua imensidão, pela tua grandeza. Louvamos o teu santo nome e te pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta hora, através da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Ó Deus, e que a tua palavra possa impactar as nossas vidas. Mostra-nos, ó Deus, o caminho a seguir. Mostra-nos, Senhor, por onde ir. Revela-nos, ó Deus, a tua vontade. É o que nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela: coragem. Você hoje vai sair do barco. Aleluias. Meus irmãos, esse texto é bastante conhecido e eu li um texto bem longo e bem extenso, porque nós vamos precisar disso para aquilo que nós vamos falar aqui, né? Quando Jesus nos chama para fora da nossa zona de conforto, é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Se nós pararmos para pensar, todos nós que aqui estamos nessa manhã, todos nós temos um barco. Todos nós temos um barco. Todos nós temos um lugar que é o nosso lugar seguro. É a nossa zona de conforto. É onde nós nos sentimos tranquilos. Todos nós, neste lugar, entendemos que tudo está sob controle, né? Eu tenho uma experiência com barco bem interessante, né? A minha filha, cadê ela, por sinal?
Perdi de vista. Ah, está lá atrás. Estou aqui procurando, né? Minha filha está aí, não me deixa mentir, né? Nós fizemos uma experiência fantástica com o barco, né? E eu vou começar contando história nessa manhã, né? Certa vez, a gente estava ali em Três Marias, né? Estávamos em Três Marias na barragem e nós tínhamos um barco. Não era somente eu, né? Uma turma, né? A gente tinha um barco. E eu resolvi sair para passear de barco, né? Com a Carol e com a Márcia. Eu lá, né, dotado de toda a experiência, né, na condução de embarcações, né, a vida inteira eu fiz isso, né, sou um exímio marinheiro, né, e saímos ali para fazer um passeio, creio que, se não me engano, num domingo ou num sábado pela manhã, e eu chequei todas as coisas ali naquele barco, os itens e tudo, e saí com a minha família. Carol era bem novinha na época, nem me lembro mais a idade, mas, sei lá, devia ter uns 11, 12 anos por aí, não muito mais que isso, acredito eu. E nós, ali naquele passeio de barco, andamos dentro daquela barragem, né, de Três Marias, ali a represa, que é muito grande, né, e muito bonita por sinal. Quem não teve a oportunidade de conhecer, eu aconselho que vá lá. Tem um peixezinho ali também fantástico, né, muito bom. E nós, nesse passeio, em determinada altura em que estávamos, e já estávamos bem distantes, né, do local de partida, acabou o combustível do barco, né? O barco acabou o combustível. E ali, naquele momento, eu pensei, e agora, o que fazer, né? Porque diferente de uma estrada, né, não dá para você descer a pé e ir procurar o posto de combustível mais próximo, né? Não é verdade? E aí eu me lembro que a Carolina entrou em desespero, né? A Carolina começou já a se desesperar, e nós vamos morrer aqui. Eu acho que ela tinha assistido aquele filme do Náufrago, né? E nós vamos morrer aqui, o que será de nós, né? Acho que ela imaginou que a gente ia ficar ali o resto da vida e morrermos de fome ali naquele lugar. E eu disse para ela, fique tranquila, está tudo certo, vai dar tudo certo. A gente tem um remo aqui, né? E de repente a gente vai remando, vai ser mais trabalhoso, mas a gente vai remando. E aí eu fui pegar esse remo, e o remo só tinha o cabo. O remo só tinha o cabo, né? E aí eu falei, aí ela se desesperou mais ainda, né? Agora a gente não tem nem remo, como é que a gente vai fazer para sair daqui? Eu falei, calma, fique tranquila, né? Daqui a pouco passa alguma outra embarcação por aqui, a gente pede ajuda, pede para que avise lá para buscar o combustível, enfim. Eu estava tranquilo. Era uma situação adversa, eu não tinha o controle da situação, mas eu sabia que dentro do barco, eu estava tranquilo. Nada iria nos acontecer ali dentro daquele barco, né? Eu imaginava que alguém ia passar e alguém ia nos socorrer. E aí, de repente, deu um sinal de telefone, eu liguei para uns amigos, né, o Eudes, né? A Isa conhece, né, o pessoal lá de Três Marias, era da igreja deles. E eu liguei para ele levar lá o combustível para a gente. Ele foi lá na base e pediu levar o combustível. E nós estamos aqui, né, vivos para a glória de Deus, né? Não morremos afogados, não fomos comidos por peixes, nem de fome, não é verdade? Mas o que eu quero dizer para você? O barco é a nossa zona de conforto. O barco é o lugar onde nós nos sentimos seguros. E é interessante como na minha história e como no texto que nós acabamos de ler, mesmo quando nós estamos enfrentando um momento adverso, mesmo quando nós estamos no meio de uma tempestade, o barco continua sendo o seu lugar seguro. O lugar onde você se sente no controle das coisas. E nesta manhã, nós vamos falar um pouco sobre isso. Pedro e os discípulos estavam ali naquele barco no meio de uma tempestade. Mas quando Jesus chega até eles e Jesus olha para Pedro e diz para ele, vem. Pedro agora tem que tomar uma decisão. Se ele permanece na sua zona de conforto, ou se ele confia no chamado do Mestre. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Pedro não saiu do barco porque ele não tinha medo. Assim como todos os outros discípulos, Pedro também estava amedrontado naquele momento. Pedro também sentia medo. Mas a confiança naquele que dizia para ele, vem, era maior do que o medo que ele sentia naquele momento. Então Pedro desceu daquele lugar. Deus está chamando você nessa manhã para sair do barco. Amém? Deus está convocando você para ir até Ele. Mas essa história começa muito antes, e é por isso que eu li um texto tão grande. A história da tempestade, ela começa muito antes. A história do Pedro descer do barco, ela começa muito antes. Jesus chegou naquele lugar onde havia ali uma multidão à sua espera.
uma multidão faminta. O texto fala que Jesus entrou no barco com os discípulos e atravessou, e essa multidão foi o seguindo por terra, certamente contornando as situações, para chegar até onde Jesus ia ancorar o barco para ouvir Jesus. Então essa multidão era uma multidão que certamente estava cansada, estava com fome, mas que queria algo de Jesus. E o texto fala que Jesus se compadece daquele povo, e Jesus ora por eles, e Jesus cura a muitos, Jesus fala com eles, e ali havia uma grande multidão ouvindo Jesus. Ao entardecer, os discípulos vêm até Jesus e dizem para ele: olha, a gente precisa despedir a multidão. Precisamos despedi-los porque para que eles vão e eles comprem alimento para si. Nós não temos como alimentar essas pessoas. E Jesus falou para eles: vocês mesmos os alimentem. E aí a gente já sabe dessa história, aquela preocupação dos discípulos de como fazer isso, porque era uma multidão muito grande. O texto diz que só de homens eram 5.000. Eu não vou ficar fazendo contas aqui com vocês nessa manhã, porque eu até gosto disso, mas o nosso foco não é esse. Mas a multidão era muito mais do que isso. E o texto fala que aquela multidão foi alimentada e os discípulos recolheram 12 cestos com o que sobrou. Alguém sabe por que foram 12 cestos? Porque eram 12 discípulos. Porque se fossem 20, seriam 20 cestos. Se fossem 100, seriam 100 cestos. Porque ali Jesus está falando: olha, você vai entregar o que você tem para alimentar essa multidão, mas eu vou te dar o seu sustento para cada um de vocês. Se fossem 1.000 discípulos, seriam 1.000 cestos que eles recolheriam. Mas não é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Antes de Jesus mandar que aqueles discípulos entrassem no barco, ele já havia mostrado para eles que ele era quem tinha a provisão. Ele era quem realizasse o milagre. Os milagres que nós vivemos, as experiências que nós passamos, elas têm um único objetivo: nos preparar para o próximo desafio. O problema é que a nossa mente parece ser muito curta, a nossa memória parece quase não existir. E no momento em que nós enfrentamos uma dificuldade, parece que dá um branco e nós nos esquecemos de tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Quem já viveu um milagre aqui? Quem já viveu um milagre? Levante sua mão alto, você já viveu um milagre. Então por que tanto medo diante da dificuldade? Se Deus já te mostrou que Ele faz o milagre, que Ele realiza o milagre, para que tanto temor? Para que se lamentar? Para que imaginar que dessa vez não vai funcionar? Jesus já havia preparado os discípulos antes de permitir que eles enfrentassem aquele mar revolto. Ele já havia mostrado para eles: eu sou o Deus da provisão. Eu multiplico pães, eu multiplico peixes, eu curo enfermos, eu mato a fome da multidão. O que será dessa tempestade? Outro detalhe importante: os discípulos não estavam naquele mar, não estavam naquela tempestade por acaso. A palavra diz que Jesus os compeliu a entrar no mar. Isso significa que Jesus não foi um pedido. Eles não tinham opção. Eles não entraram ali porque eles decidiram por vontade própria atravessar para o outro lado. Eles não estavam ali fazendo a sua vontade ou por uma decisão própria, mas eles foram ordenados por Jesus a entrar no barco e atravessar para o outro lado. E de repente aquela tempestade vem e os pega ali naquela situação. O que isso nos ensina? Nem toda tempestade tem a ver com a nossa desobediência. Eles estavam obedecendo uma ordem direta de Jesus e estavam no meio de uma tempestade. Às vezes a ordem de Jesus vai nos mandar para o meio de uma tempestade, mas existe um propósito de Deus nisso. Existe um propósito de Deus nisso. Se Deus colocou você no meio de uma tempestade, acalma o teu coração. Existe um propósito de Deus nisso. Ele vai se revelar a você naquele lugar. Ele vai se revelar a você no meio da tempestade. Nem toda tempestade é fruto de pecado ou de desobediência. Nós temos a mania de julgar muitas vezes. E quando a gente vê alguém passando por muita luta, por situações muito difíceis, muitas vezes nós pensamos: fulano deve estar em pecado. Aliás, a gente fazia isso só no passado, hoje não fazemos mais, né? Mas no passado, quando víamos isso, a gente já pensava, né? Deve estar em pecado. Há uns dias atrás, quando eu estava tocando aqui, né? Tocando aqui os hits moçambicanos, né? E meu violão arrebentou 2 cordas, né?
Aí na hora que nós saímos, o Vitor estava lembrando, né? No passado, se arrebenta uma corda durante o louvor, é porque você está em pecado, né? E era bem assim mesmo, né, Vitor? Lá atrás era bem assim. Nem sempre, quando você está no meio de uma tempestade, é fruto de desobediência. Os discípulos estavam obedecendo uma ordem expressa de Jesus e se encontravam agora no meio de uma tempestade. É interessante que o texto fala que Jesus, depois de despedir as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho. Imagina esse cenário, os discípulos num barco, lá no meio do mar, no meio da tempestade, e Jesus no monte orando. É interessante uma coisa aqui nesse cenário. Se você está num barco, no meio do mar, e você olha para o alto do monte, certamente você não vai ver ninguém lá. Mas se você está no alto do monte e olha para o mar, você consegue ver o barco. Eles não viam Jesus, mas eles nunca saíram do raio de visão do Mestre. Eles sabiam onde eles estavam. Eles sabiam o que eles estavam passando. Então, meu querido, talvez você esteja vivendo no meio de uma tempestade. E talvez você esteja perguntando, mas por que, Jesus? Eu não fiz nada de errado, eu estou fazendo tudo certo, está tudo do jeitinho que o Senhor mandou. Não se desanime. Você pode imaginar que ele não está ali porque você não está vendo ele agir. Mas ele não tira os olhos de você. Ele está contemplando a sua luta. Ele está vendo você. Do topo do monte, os olhos de Jesus continuavam sobre aquele barco. A tempestade aumenta, a coisa não para. É interessante que nos dias de hoje, quando começa a chover demais, quando dá aquela chuva muito forte, eu aprendi isso muito cedo. Então, começa uma chuva muito forte, é só esperar, porque ela vai durar pouco tempo. Tá? Daqui a pouco a coisa calma. Na pior das hipóteses, aquilo vai diminuir. Essa chuva não parava. Essa tempestade não parava. Ela só aumentava. E o tempo passava. Vamos fazer uma continha rápida. Os discípulos falaram com Jesus sobre os pães no fim da tarde. Jesus despediu as multidões ali, depois de tê-los alimentado, e os discípulos entraram no barco no início da noite. O texto fala que Jesus vem encontrar-se com ele na madrugada. Aqui, tem traduções que falam que foi na quarta vigília da noite, ou seja, isso foi entre 3 e 6 horas da manhã. Os discípulos estavam, talvez, entre 6 e 7 horas da noite até as 3 da manhã lutando contra aquela tempestade. E o lutar contra a tempestade é você tentar de todas as formas e a coisa não funcionar, a coisa não anda. A tempestade foi se intensificando. As coisas foram piorando. Os ventos foram ficando mais fortes. O mar cada vez mais revolto. Eles ficando cada vez mais cansados. Nada de Jesus, nada da tempestade passar. Muitas vezes o silêncio de Deus, na madrugada, nos incomoda. Mas o silêncio de Deus não é o fim. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aleluias. Jesus então vem até eles, na quarta vigília, na madrugada. Eles já estavam ali quase que desfalecendo, já tinham perdido quase que todas as suas forças. Jesus chega até eles, no momento em que eles estavam já sem recurso, sem ter o que fazer. Porque é exatamente assim que funciona. Ele vem até nós quando nós imaginamos ou quando nós acreditamos que não tem mais o que fazer. Quando nós já não temos mais força, quando nós já não temos mais condição de lutar, é o momento em que ele vem até nós. É o momento em que ele chega. E é o momento em que ele nos mostra que nós nunca estivemos sozinhos. Ele sempre estava olhando por nós. O fato de Jesus ter chegado não ter chegado no início, o fato dele não ter ido imediatamente quando iniciou a tempestade, não significa que ele havia abandonado. Jesus não tem a obrigação, Deus não tem a obrigação, ele não tem o compromisso conosco de nos atender no momento em que nós queremos. Entende? Tem horas, tem momentos em que nós queremos tratar Jesus, tratar Deus, como o garçom daquele restaurante chique que nós vamos. Onde ele precisa atender o nosso pedido imediatamente quando nós manifestamos o nosso desejo. Onde ele não pode atrasar o prato, nem um minuto sequer, porque senão nós vamos reclamar com a gerência. Não é assim que funciona.
Deus não tem compromisso de nos atender no momento em que nós desejamos. Ele tem o compromisso conosco de agir na hora certa, na hora que muitas vezes nós não sabemos, porque nós queremos estar sempre com tudo sob controle. O nosso desejo é estarmos sempre na nossa zona de conforto, mas às vezes é necessário sairmos dela. E às vezes Ele nos permite sair dela para mostrar que o controle continua nas mãos dEle. Mas quando Jesus chega, o texto fala que os discípulos ficaram aterrorizados. Ele vem andando sobre as águas, e é interessante, porque a gente precisa aqui imaginar esse cenário. Não era uma piscininha, não era um mar brando, né? Igual aquele mar, né? Maravilhoso que nós entramos lá em Moçambique, né? Depois do último dia. Essas coisas a gente não pode ficar falando, senão todo mundo vai querer ir, né? Não era aquela piscininha, aquele mar cristalino calmo, e Jesus vem mansamente caminhando sobre as águas. Eram ondas se debatendo, vento, aquela loucura, e de repente Jesus vem andando sobre o mar. Os discípulos ficaram aterrorizados, amedrontados. O texto fala que eles imaginaram que era um fantasma e eles gritaram. Gritaram de pavor, gritaram de medo. Às vezes a solução está vindo até você e você está apavorado com ela simplesmente porque ela não chegou no formato que você desejava. Simplesmente porque ela não veio na caixinha que você imaginava. Deus não tem compromisso de agir do jeito que nós queremos e que nós desejamos. Ele vai fazer do jeito dele, porque Ele sabe que o jeito dele é o melhor. Cristo vem até eles e eles ali estavam orando e clamando, pedindo, esperando que Ele viesse, mas quando Ele vem, eles simplesmente não o reconhecem. Simplesmente porque Ele veio de uma forma diferente, andando sobre as águas, como um fantasma, como eles dizem. Isso foi suficiente para amedrontá-los, para que eles não reconhecessem aquele que era o mestre deles, que era a solução e que era a resposta que eles estavam pedindo. Mas quando Jesus chega e Ele se revela a eles, não temam, sou eu. Vocês não precisam temer, tenham um bom ânimo, animem-se, chega de desespero, chega de medo, chega de se debaterem e de imaginarem que uma catástrofe está por vir. Sou eu que vim até vocês. Neste momento, Pedro tem uma atitude ousada. Obviamente, porque Pedro já havia reconhecido, né, que era Cristo. Pedro fala com ele, se é mesmo o Senhor, me chama, fala para eu ir encontrar contigo. É interessante que essa ação de Pedro o diferencia dos demais? Sim, o diferencia dos demais. Mas nós vamos perceber que ele não era tão diferente assim. Se és tu, manda que eu vá encontrar contigo, andando sobre as águas. É interessante. Quando aqueles discípulos, quando Jesus falou para eles que era Ele, se revelou, certamente todos eles falaram assim, nossa, graças a Deus, agora acabou a tortura. Ele vai entrar no barco, vai resolver a situação, nós vamos sair daqui. As coisas vão se resolver. Mas Pedro não. Pedro falou, se é mesmo o Senhor, deixa eu ir aí. Deixa eu ir até aí. Pedro não queria a normalidade. Pedro não queria só a calmaria. Pedro queria viver algo mais com Jesus. Pedro não queria que Jesus entrasse no barco e acalmasse a tempestade. Pedro queria ir até Jesus andando no meio da tempestade. Pedro queria mais intimidade com Deus. Às vezes nós estamos precisando disso. Às vezes nós estamos precisando de ter essa atitude para com Jesus. Eu não quero só que o Senhor venha até onde eu estou, mas eu quero encontrar contigo aí, no meio da tormenta, no meio da tempestade, no meio do problema, no meio da dificuldade, porque eu sei que é o Senhor que está aí. Eu sei que a tormenta, eu sei que a tempestade, eu sei que a dificuldade não são pares para ti. Pedro não pediu para que a tempestade, Jesus acalmasse a tempestade. Pedro não pediu para que ele parasse com aquilo, ele pediu para ir estar com Jesus. Talvez é disso que nós estamos precisando.
Talvez nós estamos gastando um tempo danado, pedindo a Deus que resolva o nosso problema, que a calmaria chegue, enfim, que o problema passe. Talvez seja o momento de nós mudarmos o discurso. E só pedir a Cristo: só deixa eu estar onde você está durante essa tempestade. Isso já é suficiente para mim. E Jesus, com uma única palavra, demonstra autoridade, domínio, controle e quem Ele era. Jesus, com uma palavra só, desse tamanhozinho, Ele disse para Pedro: vem, vem. Jesus precisa de muito pouco para nos mostrar quem Ele é. Jesus precisa de muito pouco para se revelar a nós. Jesus precisa de muito pouco para provar que de fato Ele tem todo o controle em suas mãos. No verso 29 diz que Pedro então desceu do barco. Quem já andou de barco aqui? Alguma vez na vida, pelo menos. Descer do barco, quando ele está parado, ancorado, num lugar calmo, já não é um negócio fácil, não é verdade? É um negócio incômodo, não é? Parece que o negócio vai ficar parado e você vai descer, aquele negócio balança, parece que você vai cair. Não é verdade? Dá uma sensação estranha, um negócio esquisito. Mas Pedro não desceu de um barco ancorado, parado. Pedro desceu do barco no meio de uma tempestade. Ondas, o mar revolto, aquela confusão, aquele tumulto. E o texto diz que Pedro simplesmente desceu do barco. Se quando está paradinho, a gente chega ali na beiradinha ali do barco, só dele dar aquele balanço, a gente fica procurando o melhor momento de descer para a gente não cair. Imagina ondas, o negócio se debatendo, e ali não era um barco, certamente não era uma embarcação muito grande, o que piora ainda a estabilidade. Pedro desceu do barco simplesmente. E Pedro começou a andar e a caminhar até Jesus. No meio daquela confusão, mar revolto, ondas se debatendo, certamente onda batendo nele ali e tal, e Pedro andando. O que isso nos ensina? O que isso nos mostra? Meu irmão, nem sempre Deus vai mudar toda a situação para que você vá até Ele. Você precisa ir até Ele do jeito que a situação está mesmo. É no meio da confusão mesmo. É com as ondas se debatendo mesmo. É o barco querendo virar mesmo. É assim mesmo que Deus quer que você vá até Ele. Deus não precisa mudar todo o contexto para nós o obedecermos. Ele quer que você o obedeça, pura e simplesmente. Pedro começa então a caminhar até Jesus, e aqui nos mostra que Pedro não era assim tão diferente dos outros. Pedro desceu do barco, então Pedro agora estava cheio de coragem com a palavra de Jesus. Pedro então agora deixou todo o medo para trás e ele vai, não. Pedro tinha medo, Pedro sentia medo. E Pedro começa a caminhar, e Pedro começa a andar. E de repente Pedro percebe o vento. O texto fala que ele percebe o vento, isso significa o quê? O vento continuava ali. A tempestade continuava ali. E aí ele percebe o vento, ele sente medo. O medo voltou. Não, o medo nunca saiu dali. Ele só acreditava mais na palavra de Jesus do que no medo. Mas naquele momento ele muda o foco. O foco que estava em Jesus, o foco que estava no vento de Jesus, muda para o vento. Ele tem novamente medo, ele sente medo e ele começa a afundar. Isso nos mostra que quando nós mudamos o nosso foco, quando nós tiramos os olhos da palavra de Jesus, a tendência é que nós comecemos a afundar. A tendência é que aquilo que estava indo muito bem, de repente não vá mais tão bem assim. A tendência é que aquilo que parecia sob controle, de repente saia do controle. Aquilo que domina a nossa visão, inevitavelmente domina o nosso coração. Se os nossos olhos estão no problema, se os nossos olhos estão na dificuldade, nós nunca vamos conseguir enxergar Cristo como solução. Mas se os nossos olhos estão em Cristo, Ele é tão grande, Ele é tão imenso, Ele é tão poderoso, que nós não vamos conseguir enxergar a dificuldade.
Mas no momento em que ele começa a afundar, Pedro mais uma vez age corretamente. Ele clama a Jesus: me salva, mestre. E tem uma palavra muito interessante, o texto diz que Jesus prontamente estende a mão e o resgata. Eu não sei você, mas o nosso coração maldoso, o meu pelo menos, eu ia deixar ele tomar pelo menos 500 ml de água ali. Primeiro, só para educar. Mas o texto fala que Jesus prontamente estende a mão. Sabe o que isso significa? Você ouviu Jesus. Você confiou na palavra dele e desceu do barco. Mas você é falho. Você sentiu medo. Você tirou os olhos dele e começou a afundar. Isso não faz desistir de você. A hora que você clamar por socorro, prontamente, imediatamente, sem perder tempo, ele vai estender a mão e te levantar de lá. Ele não vai esperar você submergir por completo. Ele não vai esperar. Ele não vai pensar duas vezes. Ele vai arrancar você do mar e te mostrar: pode confiar, porque eu sou contigo. Para finalizar, Jesus segura Pedro pela mão e os dois voltam juntos para o barco. Lembra que eu disse no início, o barco é a sua zona de conforto. O barco é o lugar de onde você não quer sair. E todos nós temos um barco. Talvez é a minha casa, talvez é a minha conta bancária, o meu emprego, a minha estabilidade. Talvez é a minha espiritualidade. Talvez é a minha igreja, talvez é o meu pastor. Todos nós temos um lugar seguro, a nossa zona de conforto, o lugar de onde nós não queremos sair. Jesus está nos chamando para sair da zona de conforto hoje, para sair do barco. Mas não é para ficar fora dele, não. É só para a gente saber que a nossa segurança não está no nosso lugar de conforto, na nossa zona de conforto. A nossa segurança está nele. A partir do momento em que nós aprendermos isso, entendermos isso, ele volta com a gente para o barco. Porque o meu lugar seguro, o meu lugar de conforto, só é seguro e é de conforto se Jesus estiver nele. Jesus volta com Pedro para o barco para mostrar para ele que não tem a ver com o barco, tem a ver com quem está lá com você. Meus irmãos, eu já vivi essa experiência aí por inúmeras vezes na minha vida profissional. Eu não tenho dúvida alguma de que o lugar em que eu estou, a posição em que eu ocupo hoje, é um milagre de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso, e se você quiser conversar sobre isso comigo, me procure depois, porque isso vai levar horas. Mas por diversas vezes, o Senhor tirou a zona de conforto. Pessoas em quem eu confiava, pessoas que eu acreditava que eram as pessoas que me garantiam naquele lugar, foram saindo. E eu me desesperava. E Deus mostrava para mim, não tem nada a ver com eles, tem a ver comigo. Não foi uma, não foi duas e não foram 3 vezes. Várias vezes. Me procure depois que eu te conto. O problema não é a zona de conforto. O problema é se Jesus não estiver lá contigo. O problema é se ele não voltar para o barco com você. Mas para ele voltar para o barco com você, você precisa ouvir a voz dele. E precisa descer do barco. Coloque-se de pé nessa hora. Eu quero que você faça uma pergunta a si mesmo neste momento. E você pode fechar os seus olhos se você quiser. Você pode ficar olhando para mim, não tem problema. Agora é entre você e Deus. Eu quero que você se faça uma pergunta nessa hora. Qual é o seu barco? Qual é o barco do qual você precisa descer nessa manhã? O medo de tentar e fracassar?
o vício de ter o controle absoluto de todas as coisas, sobre o futuro, sobre o que vem pela frente, comodismo espiritual. Talvez você dependa da aprovação dos outros e por isso você não quer sair deste lugar, com medo de ser reprovado. Jesus não está te perguntando nessa manhã se você sabe nadar, está equipado, se você está pronto para enfrentar o mar revolto. Ele só está te dizendo: vem. Pedro teve coragem de sair. Pedro andou, Pedro vacilou e afundou, mas Pedro foi salvo e transformado. Porque o mesmo Jesus que chamou Pedro para fora, o sustentou quando ele começou a afundar. Nessa manhã Deus chama você para sair do barco. Mas eu quero te fazer um pedido. Não saia do barco para provar quem você é. Não saia do barco confiando nas suas habilidades. Saia do barco simplesmente porque você confia na palavra daquele que te chama. Talvez a sua dificuldade que você está enfrentando hoje, você não consegue enxergar, não consegue vislumbrar saída, não consegue vislumbrar solução. Talvez a tempestade que você está atravessando parece que vai te engolir. Pode parecer loucura descer do barco nessa circunstância. Pode parecer suicídio. Olhe para Jesus. Olhe somente para Ele. Ele é suficiente. Saia do barco com convicção de que aquele que te chamou é capaz de qualquer coisa. Ele pode acalmar a tempestade, pode. Ele pode fazer você chegar até Ele, pode. Ele pode tudo. E não se preocupe, você não precisa ser infalível. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser o melhor. Porque se ao descer do barco, se ao começar a caminhar no meio da tempestade, por alguma razão, por algum motivo, você sentir medo e começar a afundar, a mão dele está estendida na sua direção. Não vai demorar nem um segundo. Ele vai te tomar pela mão e vai te fazer mais uma vez andar sobre as águas. Irmão, o lugar mais seguro do mundo não é onde você está. Não é a sua casa, não é o seu emprego, não é a sua conta bancária. O lugar mais seguro do mundo é onde Jesus está. O lugar onde você precisa estar é o lugar onde Ele está. E nessa manhã Ele está dizendo: vem, vem. Fale com Deus. Enquanto eles vão cantar, você vai orar a Deus. E você vai dizer para Deus se você está disposto a atender esse chamado nessa manhã. Descer do barco. Fale com Ele agora. Fale para Ele. Pode dizer para Ele: eu não estou pronto, não me sinto apto, eu não me sinto melhor, não me sinto mais forte, mas eu confio na Tua palavra. Se o Senhor diz vem, eu vou descer desse barco. Pai, nós te bendizemos e nós te celebramos.